Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, saúde a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Vamos à mensagem da Bíblia, ao cheiro das águas. Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14, e eu lerei os versos do 7 ao 9 inicialmente. Livro de Jó, capítulo 14, e os versículos do 7 ao 9, inicialmente. Assim nos diz a santa e gloriosa palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu te sou eternamente grato, Senhor, pelas tuas misericórdias nos alcançarem a cada manhã e se renovarem, Senhor. Eu te sou grato pela tua fidelidade, pela tua presença constante em minha vida, na da minha família e na vida desta igreja. Pai, em nome de Jesus, te peço, Senhor, eu te oro que aqui o Senhor esteja, através do teu Santo Espírito, orientando e dirigindo esta mensagem, que venha do teu coração e não do meu, Senhor. Importa que eu diminua para que o Senhor cresça em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Ao cheiro das águas. Constantemente eu ouço pessoas dizer que a esperança é a última que morre. Mas isso é uma visão do mundo, porque a Bíblia não diz que a esperança morre. Não morre. Ela não se acaba para o cristão, para o crente em Cristo Jesus. Sempre haverá esperança. A verdade é que este adágio popular, ele contradiz os princípios bíblicos. Porque a Bíblia afirma que a esperança, ela nunca morre. E é bem verdade que em dados momentos na nossa vida, nós passamos por situações às vezes tão adversas, por tribulações tão ferrenhas, que nós julgamos não haver mais esperança. A estas situações, muitas vezes nós chamamos de fundo do poço. Seria porventura a situação de alguém que neste momento está me ouvindo, se sente tão aflito, tão angustiado, tão atribulado, no fundo do poço, talvez seja com doença, talvez com problemas financeiros, e você chegou aqui esta noite abatido, ou você que está me ouvindo pelo rádio ou pela internet, quem sabe, nesta mensagem, está se sentindo no fundo do poço e não vê mais uma saída. Talvez este é o momento em que você está dizendo: eu vou para a igreja, eu vou ouvir esta mensagem, eu vou na expectativa de que Deus fale comigo. Será, Senhor, que ainda haverá esperança para mim? E é nessas horas de adversidades tão turbulentas, de angústias, nessa hora de dores, que a gente acaba indagando ao Senhor: Senhor, por quê? Se eu sou teu filho, por que me sobreveio todo este mal?
Por que o Senhor permitiu tamanho dissabor contra a minha vida? Os sofrimentos parecem ser, muitas vezes, maiores do que as nossas capacidades para suportá-los. E aí nós nos sentimos incapazes, nos sentimos derrotados, nos sentimos fracassados. Parece que tudo vai acabar assim e não tem mais saída. A esperança se foi, carregando consigo toda a nossa autoestima. E nesta hora, nunca falta um irmãozinho, uma irmãzinha pessimista que surgem com as suas profetadas destrutivas, afirmando: não tem mais jeito para você. Você acabou. Contente-se com o fracasso. Mas é nestas horas que nós ouvimos, lá no fundo, aquela voz, a voz do Espírito Santo sussurrando no nosso ouvido que fracassar não é o fim. Não importa o tamanho do teu fracasso. Mas eu fracassei. Mas o fracasso não é o fim. Há uma esperança para você. Não importa o tamanho das tuas perdas, não importa o tamanho das tuas frustrações, porque a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, ela é bastante enfática. E ela nos diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Diz assim em Lamentações 3:26. Irmão, a Bíblia está dizendo que é bom ter esperança. E será que ainda há esperança para você? E quem já leu o livro de Jó, pelo menos o começo, sabe que Satanás só atacou Jó em virtude da permissão do Senhor, o que nos leva a entender então que o Todo-Poderoso tem o controle soberano sobre as nossas vidas. E assim, se Ele permite que o diabo toque em nós como tocou em Jó, irmãos, isto não é sem um propósito divino. Há um propósito divino se Ele permitiu que acabasse Satanás tocando em alguma parte da minha ou da sua vida. Queridos, Deus Ele tem os seus planos para cada vida, e muitas vezes estes planos eles estão recheados de tribulação, sim, de sofrimento, sim. Nós cremos que esta é uma das maneiras pelas quais Deus trabalha a nossa personalidade, Deus trabalha o nosso caráter e o que nós devemos aceitar sem murmurações e sem queixumes. Lamentações 3:26 diz que é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Também não é por acaso ou por mero acaso que Tiago nos ensina que a tribulação produz esperança e nos leva a uma perfeição diante do Senhor. Tiago, capítulo 1, os versos do 2 ao 4, assim nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A princípio parece um absurdo ter alegria por passar por várias provações. Continuemos. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O texto que nós lemos inicialmente em Jó, capítulo 14, do 7 ao 9, e lendo um pouco antes, que nós vamos ler agora durante a mensagem, do versículo 1 em diante, do capítulo 14, nos mostra este texto sagrado que Jó, mesmo machucado, mesmo dilacerado pelos ataques violentos do inimigo, ele reconhece diante de Deus a sua própria vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, irmãos, ele implora pelo favor divino em virtude da brevidade da vida
e da miséria humana sobre a terra. E nós poderemos verificar esta noite, no texto, algumas verdades claras sobre a nossa realidade enquanto humanos, mas que ao mesmo tempo, enquanto filhos de Deus, nós podemos, através da aplicação da palavra de Deus em nossa vida, nós vemos que a palavra, ela nos acena com a esperança de que nem tudo está perdido, apesar da nossa fragilidade diante das dificuldades desta vida. Mas Paulo já dizia que quando sou fraco é que sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ver em primeiro lugar no texto a brevidade da vida. Eu convido a me acompanhar em Jó 14, atenção, os versículos 1, o 2 e o 5. Diz assim: o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E agora o verso 5 diz: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu, ao homem, puseste limites além dos quais não passará. Observando esses versículos, o 1 e o 2 e o 5, nós podemos destacar algumas frases importantes sobre esta brevidade da vida humana na terra. Ele diz que o homem é de poucos dias e cheio de inquietação. Interessante, poucos dias, mas cheio de inquietação. Que a vida humana é breve, nós não podemos duvidar. Nós sabemos que ela é muito breve, é só uma passagem. E é justamente por isso que, aliada a esta breve passagem do homem sobre a terra, está a ansiedade e a inquietação, que são dois sentimentos terríveis que nos abalam e que abalam a nossa estrutura tremendamente. Pense comigo, por que tanta ansiedade nós vivemos? Não venha me dizer que você não passa por momentos de ansiedade. Pode não ser o tempo inteiro, mas há momentos que a ansiedade parece que nos sufoca, que acaba conosco, que nós não vamos suportar tanta ansiedade. Mas esta ansiedade, ela está ligada principalmente, pensa comigo, ao princípio de sobrevivência inerente ao próprio ser humano. Eu vou explicar. Foi por esta razão que Jesus advertiu os seus discípulos no sentido de que eles não fossem envolvidos, que eles não fossem enredados, que eles não fossem enlaçados pelas ansiedades do mundo. Jesus advertiu, Jesus aconselhou, Jesus alertou. O texto está em Mateus capítulo 6 e o versículo 25. Jesus disse: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de, primeiro, comer, ou pelo que haveis de, segundo, beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de, terceiro, vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Vejam, são três fatores inerentes à nossa sobrevivência, a sobrevivência humana. Note que a ansiedade que Jesus está dizendo que nós não devemos estar ansiosos, esta ansiedade aqui, ela envolve o quê? A comida, a bebida e ainda o cuidado com o corpo. O que é que vai vestir? Que são as premissas básicas da vida humana: comer, beber e se vestir, se cobrir. Aliás, nós podemos dizer que quase tudo nesta vida gira em torno destas três premissas básicas. Quais são? Comer, beber, vestir. Concorda comigo? E a Bíblia concorda.
A Bíblia confirma. O texto de Mateus agora 6, é o capítulo, e os versículos 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois a todas estas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios? São os que ainda não conhecem Deus, porque depois que os gentios conhecem Deus, deixa de ser gentio, passa a ser filho de Deus. Mas os gentios, os que não conhecem Deus, ficam procurando. Mas quem conhece Deus, segue a palavra e não precisa andar inquieto por estas coisas que os gentios vivem procurando. Mas nós precisamos ter em mente sempre que a ansiedade, ela não deve ser uma característica do cristão, embora seja ela, a ansiedade, evidente, marcante naquele que não conhece a Deus. Aos gentios, aos ímpios, resta o fato de se preocuparem extremamente. Por quê? Porque eles não estão com Deus. Eles estão sem Deus, eles estão sem esperança. Quem tem Deus, tem esperança. Você tem Deus, não perca a sua esperança. Se nós confiamos no Senhor, Ele certamente suprirá todas as nossas necessidades. Você confia no Senhor ou tem se desesperado? Mas os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, permanece firme para sempre. O nosso Deus é o Deus do suprimento, o Deus da provisão. E Ele é um Deus fiel. E nos prova. Mas eu creio que se nós continuarmos confiando no Senhor, apesar da muralha, do gigante, a vitória chega. Ela chega, que Ele é um Deus fiel. Filipenses 4 e o verso 6, a Bíblia nos orienta: não andeis ansiosos de coisa alguma. A palavra é bastante enfática. É coisa alguma, nada. Não estejais ansiosos. Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Por que ele termina com ações de graça? Porque o justo vive pela fé. E quando eu apresento uma petição de todo o meu coração, crendo diante do Senhor, eu já estou crendo na resposta, eu já estou crendo na vitória. Por isso eu já dou ações de graças pela bênção que eu creio que Ele já liberou para mim. Aleluia! Em Filipenses ainda, no capítulo 4 e lá no versículo 19, ele vai dizer que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. E o texto em Jó, voltamos para Jó, capítulo 14, o verso 2 agora, ele disse que o homem nasce como a flor e murcha. Que figura de linguagem bonita! Nasce como a flor e murcha. A figura usada aqui é a de uma flor que nasce, desabrocha, mas ela tem uma vida efêmera, porque rapidamente ela acaba murchando e desaparecendo. E ele nos compara o ser humano a uma flor. Nasce como a flor e murcha. Irmãos, infelizmente todos nós sabemos que esta é a realidade da vida que nós vivemos. A nossa passagem sobre a terra ela é muito rápida. Conforme nos diz o profeta Isaías, em Isaías 40, os versos 7 e 8: seca-se a erva e murcha a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Aleluia! Amados,
Nós somos passageiros, somos efêmeros. E a única coisa deste mundo que vai subsistir para sempre é a palavra do Senhor. Quanto às outras coisas, os animais irracionais, a terra, o cosmos, etc., tudo isso, irmão, será destruído pelo tempo. E continua o nosso texto de Jó: foge também como a sombra e não permanece. Ainda no versículo 2, foge também como a sombra e não permanece. Mais uma figura aqui de linguagem simbólica usada por Jó. É a figura da sombra com o seu deslocamento rápido. E quando o sol se põe, a sombra desaparece furtivamente sem que nós possamos notar. É rápido. A sombra se movimenta muito rápido. Voltemos ao nosso texto de Jó, agora o versículo 5. Visto que os seus dias estão determinados. Vamos meditar agora sobre este versículo. Irmãos, Deus, Ele sabe o tempo de duração que nós teremos sobre a terra. E é desta maneira que nós podemos entender essa expressão aqui, dias determinados. Não é que Deus marcou os dias de nossa existência sobre a terra, mas Ele, na sua sabedoria, na sua onisciência, Ele os conhece de antemão, e por isso Ele pode assim determiná-los. Vamos ver um outro texto que dá respaldo ao que nós estamos dizendo. É o Salmo 39 e os versículos 5 e 6. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Outra figura de linguagem bonita aqui, ó. Apenas alguns palmos é o comprimento da nossa vida, o comprimento dos nossos dias. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. De novo aqui, ó, a figura de linguagem de sombra. E olha que interessante, como a palavra ela se completa e ela se explica por ela mesma. Em vão se inquieta. Olha a ansiedade, olha a inquietude aqui, ó. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Sim, a vida do homem passa rapidamente e as figuras que nós vimos no texto, aqui na Bíblia, elas representam de forma muito clara esta brevidade dos nossos dias. Então, por que estarmos inquietos o tempo inteiro, ansiosos? Mas o texto de Jó, ele nos mostra também outra faceta do ser humano, que é a contaminação pelo pecado, que torna o homem merecedor do juízo divino. Os versos 3 e 4, agora que nós ainda não tínhamos lido. Vamos voltar a Jó 14 e os versos 3 e 4. Ele diz: e sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. O que isto quer dizer para nós? Irmãos, o objetivo de Deus ao criar o homem era para que este lhe servisse em santidade. Por esta razão, Deus criou o homem puro, santo. Porém, o registro da palavra de Deus, especificamente no livro de Gênesis, nos mostra que o homem perdeu esta condição de pureza, de santidade, ao dar ouvidos à voz do diabo, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali, em razão da sua desobediência, o homem atraiu tanto para si, como também para toda a criação de Deus, a descendência de Adão, a maldição impetrada pelo Senhor. Ou seja, vamos rememorar comigo. A partir da desobediência de Adão e de Eva no paraíso, a partir dali, o que aconteceu? O homem teria dificuldades para ganhar o pão. Ganharia com o suor do seu trabalho.
A mulher daria à luz com dores de parto e seria dominada pelo seu marido. E sobrou até para a serpente. A serpente, a partir dali, se alimentaria do pó. A terra, que antes produzia só frutos, a partir dali passaria a produzir espinhos e abrolhos e etc, e etc. Em outras palavras, o pecado, ele é fatal para o ser humano. O pecado agora o escraviza até as últimas consequências. E se o pecado não for tratado devidamente pelo Senhor, certamente atrairá o juízo divino para nós. O Salmo 1, verso 5, diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Para quem é o juízo? Para os perversos, para os pecadores. Aqueles que se arrependem e que voltam atrás, só tem galardão. Ah, meus amados, nós não podemos nos esquecer que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Mais um aspecto que o texto de Jó nos revela sobre a figura humana, sobre o ser humano. A restauração do homem, ela só é possível pela ação divina. Vamos ler os versos do 7 ao 9. Diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Ao envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Renovará, né? A renovação aqui, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Vamos entender por que é que a restauração do homem só é possível pela ação divina. Está nesse texto aqui. Vamos entender juntos? A figura que nós temos aqui no texto é a figura agora de uma árvore, que mesmo depois de cortada, o texto diz que ao cheiro das águas, veja, não precisa de muita água, mas apenas o cheiro, uma coisinha pouca, né? Não é só o livro de Jó, é um livro poético, ao cheiro das águas, pouca coisa, não precisa um dilúvio, mas ao cheiro das águas, aquela mesma árvore brotará os seus ramos novamente, significando aqui a expressão de vida, a expressão de novidade, e para nós, em especial, a expressão de quê? Esperança, que é a palavra desta noite. Esperança. E assim é o homem pecador. A sua vida velha, ela precisa ser arrancada, ela precisa ser cortada pelo Senhor. A velha criatura precisa ser arrancada, precisa morrer. Para que do interior dela, dessa velha criatura que foi morta, que foi derrubada pelo Senhor, nasça uma vida nova pela palavra de Deus. E esta nova vida terá a natureza e as características do reino de Deus, a nova criatura. Observe que no texto ele fala que os brotos novos somente virão após a ação da água. Ao cheiro das águas brotará. O tronco cortado aparentemente está ali sem vida, ele é o símbolo do homem que começa a ser trabalhado por Deus. E a água, todos nós sabemos que ela é uma figura na Bíblia tratada como a própria palavra de Deus. A água, ela, a palavra água, ela rega o coração e permite que uma nova vida ressurja. Paulo aos Efésios assim se expressa em Efésios capítulo 5, verso 26. A fim de a santificar
tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Então, a água é a palavra de Deus, é um símbolo. Essa renovação, o broto vai surgir pela lavagem, após a ação da água, que é o quê? A palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode promover no homem as mudanças que este necessita para voltar, irmãos, a ter plena comunhão com Deus, que o pecado nos afastou. E quando a palavra de Deus entra em uma vida, ela entra para renovar aquele ser em uma nova criatura. Efésios 4, do 21 ao 24. Ouça: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus. O simples fato de uma pessoa ter recebido a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida já implica no fato de que ela foi transformada pelo poder de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O passado pecaminoso ficou para trás. E assim, uma nova vida precisa ser vivida. Muito embora nós sabemos, as tribulações não desaparecerão. Não é o fato de você ter aceito o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador que as tribulações vão desaparecer. O que muda é que antes você se inquietava, se desesperava porque você se sentia lutando sozinho. Mas agora você tem a mão do Senhor lhe conduzindo para sair das tribulações. E Ele nos consola, Ele nos conforta. Será que então que nós podemos alimentar alguma esperança, mesmo em meio a tantas tribulações? A Bíblia nos diz que sim. E nos diz, inclusive, que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Gloriar nas tribulações? Romanos 5, verso 3. Também nos gloriamos nas próprias tribulações. Não é com a dos outros, não. É com a nossa. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. A tribulação acaba produzindo no homem de Deus a esperança, no homem e na mulher de Deus. Irmão, irmã, em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu quero lhe dizer que há esperança para você, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Eu fiz questão de ler outra vez porque agora fica muito mais claro para nós entendermos que essa renovação só pode ser vinda de Deus através da sua palavra, da lavagem pela água que é a palavra. Aleluia! Ó Senhor, eu não sei, não poderia saber como é que está a sua vida. Eu sei da minha, e Deus também sabe da minha vida e sabe da sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida, porque o seu universo interior, como eu disse, somente você e Deus é quem conhece.
Eu não sei se você está se sentindo como uma árvore cortada e abandonada no meio do caminho. Eu não sei como foi que você chegou aqui esta noite. Eu sei que você chegou, porque o Espírito Santo marcou este encontro aqui comigo e com você e com a sua palavra. Aleluia. Eu não sei, mas quem sabe você talvez esteja em meio a um relacionamento meio quebrado com o Senhor, tem esfriado na fé, está sentindo como uma árvore morrendo e por isso não tem mais ânimo nem para orar no seu quarto, que dirá para vir para a igreja. Eu não sei, mas quem sabe então você está com algum relacionamento ameaçado ou já acabado com seu marido, com sua esposa, ou com o namorado, com a namorada. Quem sabe você aqui veio precisando então de uma renovação espiritual. Quem sabe precisando ouvir uma palavra da parte de Deus que lhe renove os ânimos e você saia daqui completamente abastecido da palavra, com o marcador do seu combustível da fé, indicando tanques borrotando. Quem sabe você está precisando ouvir uma palavra que lhe renove diante de tantos abalos, diante de tantos sustos, diante de tantas ameaças, diante de tantos encontros e desencontros que a sua vida tem enfrentado. Quem sabe é isso que você veio buscar? Se foi isso que você veio buscar, receba da parte do Senhor. Esteja com seu coração aberto para receber e levar para a sua vida, para a sua casa, para o seu dia a dia, para a sua família, para o seu local de trabalho, este ânimo que a palavra de Deus produz em mim e produz em você. Os pratos, eles são usados diariamente e depois de cada uso, é lógico, nós precisamos lavá-los. Ninguém vai guardar o prato sujo para comer no outro dia. Assim são os nossos relacionamentos conjugais, por exemplo, e familiares. Nós precisamos lavá-los constantemente com carinho, com amor, com diálogo, com compreensão. Marido, mulher, mulher, marido, pai com filho, filho com pai. É que nem o prato, tem que ser lavado todo dia. E a água é o amor, é o carinho, o diálogo e a compreensão e etc. Mas tem duas maneiras de nós lavarmos pratos. Pensa comigo. A primeira é quando nós achamos aquele prato lindo, valioso, que nós ganhamos de presente de casamento, e aí a gente naquele dia resolveu usar aquele prato, que só usa quando vai alguém especial. E esse prato valioso, então, nós lavamos com todo cuidado e carinho, e salvo algum acidente, nós vamos tê-lo, talvez, por toda a vida, né? Não usa, então o risco de quebrar é muito pouco. E a segunda forma de lavar um prato é quando nós não damos valor ao prato. Quando a gente, se quebrar, azar. Ele é tão fraco e são os mais fortes. Não é interessante? E a gente lava ele ligeiro ali, querendo se ver livre daquela pilha de prato, e lava ele ligeiro, rápido, e se cair, quebrar. Essa segunda forma de lavar é quando nós desprezamos ou não damos nenhum valor para aquele prato. E aí, não dando muito valor a ele, nós não tomamos cuidado com ele. Nós pegamos de qualquer jeito, pegamos de qualquer maneira, e quando isso acontece, aí pensa comigo, o risco de quebrar o prato é muito grande. E com o tempo, os pratos, pelo uso, eles têm desgastes, tem arranhões, os menos cuidados começam a ter pequenos quebradinhos na borda. Bem, esse exemplo do prato, ele se compara aos nossos relacionamentos. Irmãos, os nossos relacionamentos também sofrem com a ação do tempo e o pouco cuidado que muitas vezes nós atribuímos a esses relacionamentos. Pai e filho, marido e mulher, mulher e marido. Desgastes, arranhões, pequenos danos e, nos casos mais graves, rachaduras que comprometem a união. E se cair, o prato esfacela-se em tantos pedaços que muitas vezes fica praticamente impossível reconstruir. Quantos relacionamentos têm rachaduras e rupturas, ou quebraram-se de tal forma que parece impossível a restauração?
Quantos casais romperam seu relacionamento e às vezes até continuam vivendo juntos, mas não se relacionam mais, estão rompidos. Solidão a dois, vivendo na mesma casa, os dois, mas com solidão. Quantos pais e filhos não se relacionam mais plenamente? Mas a palavra de Deus nesta noite, ela nos diz que há esperança para os nossos relacionamentos, há esperança para a nossa vida. Se você estava perdendo a esperança, se anime, há esperança para você, há uma esperança para o seu casamento, há uma esperança para a sua família, há uma esperança para o seu trabalho, há uma esperança para os seus negócios, há uma esperança para a sua vida, porque Deus planejou isso e Ele quer isso para você e para mim também. Deus deu em dobro a Jó tudo que ele havia perdido. Creia, para você também Deus dará a alegria que foi perdida ao longo da sua jornada. Ainda que você se sinta como aquela árvore apresentada por Jó, cortada, com raízes envelhecidas, sem vida, sem esperança, mas que ao cheiro das águas, creia, deixe-se renovar pela palavra de Deus nesta noite, que Deus promoverá uma renovação na sua vida, nos seus relacionamentos, na área que está sendo preciso ser renovada, ao cheiro das águas. Há esperança para você. Um casal estava desfrutando férias em um lugar muito aprazível, às margens de um caudaloso rio de águas cristalinas. Mas alguém ali, apesar de tentar se esforçar por meio de demonstrações exteriores de alegria, estava por dentro sendo corroído por um grande drama íntimo, que aquelas férias, a viagem recomendada pelo médico e pelos amigos também, que o convívio com aquele grupo saudável que lá estava e alegre, não conseguiram remover. Com a esposa que o acompanhava, eles só conversavam o estritamente necessário através de monossílabos e outros códigos imperceptíveis que só os dois entendiam. Na realidade, aquela viagem era mais uma tentativa, a última talvez, de salvar o casamento abalado por anos de frieza mútua e sérios desentendimentos gerados por um crescente desequilíbrio financeiro na desadministração familiar. Os dois sempre tiveram bons empregos que lhes permitiam apresentar-se com um razoável padrão de vida diante da sociedade, porém às custas de dívidas crescentes. Mas os capítulos dessa peça teatral estavam chegando ao fim. Ela fora demitida de seu emprego anterior. E embora tivesse conseguido arranjar um outro emprego em outra empresa, ela passara a ganhar exatamente a metade do seu salário anterior. E ele tinha sido, entre aspas, convidado a entrar num plano de desligamento, entre aspas, voluntário, na estatal que ele trabalhava há mais de 20 anos e que ele sonhava, ele esperava se aposentar naquela estatal. Mas ele saiu no PDV. Os benefícios financeiros que ele recebeu naquela saída, ele aplicou-os numa loja no shopping da cidade. Loja esta que 6 meses depois estava fechada e lacrada por um oficial de justiça em razão da falência decretada. E nessa dança, até o apartamento que eles moravam estava agora sendo já leiloado em virtude dos volumosos valores das taxas de condomínio atrasadas. Os carros da família foram penhorados em virtude de ações executivas. Seus filhos já não suportavam mais a vergonha de serem alvos de comentários por parte dos vizinhos. Num dado momento,
Alguém teve a ideia de uma volta de barco, que seria o ponto alto daquele passeio. Inicialmente, ele recusou. Não estava aguentando mais. E à medida que os amigos insistiam, um pensamento foi tomando forma, foi tomando conta da sua mente. E a ideia do passeio no barco começou a tornar-se atrativa, porque uma palavra tomava forma: suicídio. Suicídio. Até que não é má ideia o passeio no barco. Então, para surpresa geral e da sua própria esposa, ele muda rapidamente de atitude e é o primeiro a pular dentro do barco. O passeio se inicia e logo depois ele se encosta à esposa, segura em uma de suas mãos com força, seus olhos estão marejados. A esposa sente que alguma coisa vai acontecer e começa a balbuciar baixinho para o marido algumas palavras. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nos salva desta situação. E o marido começa a clamar também: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E há anos que os dois não oravam sozinhos, e quanto mais juntos. E o barco para repentinamente. Uma grande árvore estava imóvel, caída no meio do rio, impedindo a passagem do barco naquele trecho. Era a época das cheias. As águas atingiram aquela árvore, que estava plantada num barranco às margens do rio, e o barranco onde ela se encontrava desmoronou, e a árvore tombou, e a grande raiz estava fora da terra. A esposa, em dado momento, chama a atenção do marido para o detalhe de que parte das folhas estava amarelecida, mas a outra parte continuava verde. As folhas verdes eram as que tocavam nas águas, embora a raiz não estivesse mais na terra. E os dois, que conheciam a palavra, começaram a gritar de alegria, porque eles haviam recebido de Deus uma grande visão. Ainda havia esperança na vida deles. Nós vimos aqui que a criatura humana, atingida pelo pecado, provou a morte, tanto física como também espiritual. Em consequência deste fato, o homem agora precisa ser restaurado pelo Senhor para readquirir a sua posição original diante do Criador. Mas para que isto ocorra, nós precisamos ser lavados, purificados pela água, que aqui significa a palavra e o Espírito de Deus em nosso interior. O tronco, o homem morto espiritualmente, poderá agora brotar, produzir novamente brotos novos. Com isso, o homem velho precisa efetivamente morrer, transformado pelo poder transformador da palavra de Deus, para dele nascer um novo homem. E este novo homem, se você ainda não conseguir entender o que significa, eu lhe digo: o novo homem nada é, nada mais, nada menos do que a vida do próprio Deus dentro de nós. É a salvação do Senhor em nossas vidas. Anime-se ao cheiro das águas, ainda há esperança para você. Há esperança para você, querido. Você é amado de Deus. Programa Momentos com Jesus. Marcado pelo
pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Sinto o cheiro das águas, invade esse lugar. Pode ser nova vida. Há esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Programa Momentos com Jesus.